Marcelo Lima Rocha. O nosso convidado de hoje é o engenheiro empresário Júlio César Gonçalves da Ponte. Com a palavra, Dr. Marcelo Lima Rocha para fazer a apresentação de nosso convidado. Hoje temos o prazer de receber o engenheiro civil e empresário Júlio César Gonçalves da Ponte, que possui uma sólida formação acadêmica desde 2000 e acumula 27 anos de experiência em liderar projetos de construção de alta complexidade. Atualmente, o engenheiro Júlio César é o diretor da JP Engenharia, onde há 11 anos vem realizando obras comerciais e industriais significativas nas regiões Norte, Nordeste e também Centro-Oeste do Brasil. Neste episódio, destacaremos o impacto profundo que os golpes têm, não apenas no aspecto financeiro que as vítimas sofrem, mas também nas suas emoções e na estrutura de suas comunidades. Enfatizaremos a necessidade crítica de educar os consumidores e regulamentar o setor da construção civil de forma bem rigorosa. Aconselhamos veementemente que os compradores realizem verificações antes de concretizarem seus investimentos e que as autoridades reforcem suas medidas de fiscalização. Aqui, nosso objetivo com esta discussão é incitar mudanças substanciais que garantam a proteção dos consumidores e a restauração da confiança no setor. Também é essencial denunciar suspeitas de fraudes e compartilhar experiências, ferramentas para evitar novos golpes e promover as reformas necessárias no setor da construção civil. Junte-se a nós para desvendar e entender melhor como combater essa prática prejudicial, garantindo que o sonho da casa própria permaneça sempre seguro e viável. Olá, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com você. A satisfação é nossa. Marcelo, né? Eu sou o Júlio, esposo da Renata, pai do João, pai do José Júlio, filho amado de Deus. E a minha missão de vida é a engenharia, né? É a profissão que eu escolhi para seguir, é a missão que eu levo com o maior prazer e satisfação, né? Que é construir sonhos, é tirar do papel e construir a realidade, né? Para muitos uma casa, para outros uma loja, para alguns uma indústria, mas essa é a missão do construtor, né? É transformações em realidade. E como é que você vê hoje tantas vítimas na área da construção civil, contratando construtora, às vezes até profissional liberal, e aí não se chegando a realizar o seu sonho da moradia devido a alguns golpes sofridos no mercado da construção civil? Amaral, eu particularmente já presenciei vários tipos de, vamos assim, qualificar, não como um golpe simplesmente, porque muitas vezes a gente não consegue qualificar ou deixar específico que foi um golpe. Mas assim, os infortúnios acontecem, né? E acontece por vários motivos. Desde a má escolha da empresa ou do profissional por parte do cliente, desde a falta do conhecimento técnico necessário para ser feito um bom orçamento, uma boa gestão, um bom cronograma físico-financeiro, né, para poder ver o fluxo de pagamento. Às vezes o cliente simplesmente ele se engana com o sonho da casa própria, ele quer fazer de um sexto um centro e não consegue fazer nem um sexto nem um centro. Entendi. Eu posso fazer um questionamento aqui, doutor Júlio. Você disse aí, falou em sonhos, né, e tal, mercado da construção civil, mas na verdade a gente queria saber de você, que eu acredito que o mercado da construção civil é um leque muito gigante. Gigantesco. Né? Há vários nichos de construções industriais, comerciais, residenciais, existem as estruturas verticais, horizontais. Assim, obviamente que existe o nicho em que o consumidor é mais lesado. Acredito que seja até esse da construção residencial. Até porque o consumidor final não tem essa expertise na avaliação do negócio como um todo. Como é que você vê isso, mercado? Perfeito. Quais são os mercados hoje que existe a maior possibilidade de se empregar um golpe ou coisa parecida? Sem dúvida alguma, o mercado do segmento residencial é onde há o maior número de intercorrências de problemas. Por conta, primeiro, da falta de especialização e capacidade do próprio cliente de saber avaliar e de escolher
modelo de contratação, se por preço fechado, se por obra por administração, né? A questão do conhecimento financeiro do cliente, que diferente de uma empresa, né, quando é contratado uma obra comercial ou uma obra industrial, há um departamento fiscal, há um departamento de orçamento, que tem uma dotação orçamentária, tem um planejamento. Então as obras no segmento comercial e industrial, elas fluem de forma muito mais organizada. Não quer dizer que não tenham seus problemas, porque há mudança de projeto, há problemas que são identificados no decorrer da obra, que são suscetíveis a você ter que voltar para a mesa de negociação, negociar preço, negociar prazo, e muitas vezes essas negociações são embates bem fervorosos, mas sempre com muita transparência, com muito profissionalismo, né? Porque é de profissional para profissional. As grandes empresas têm departamento de engenharia, então se trata-se de problemas técnicos com profissionais que têm conhecimento técnico. Então é muito mais fácil você discutir um problema de uma fundação entre dois engenheiros do que um cliente que não sabe como é que funciona, exatamente, que não tem a menor noção de como é que se faz, ou de quanto é que custa, ou do problema que isso pode gerar na obra dele se for mal feito, e aí é muito mais desgastante. Então, no segmento residencial, eu posso dizer que acontece mais de 70% dos problemas. Que aí eu elenco desde a contratação, da escolha do profissional e no decorrer da obra, do primeiro dia ao último. Como é que o cliente ele pode fazer uma avaliação do profissional, da empresa que ele vem contratar para realizar o seu sonho da casa própria? Vamos complementar aqui a tua pergunta, que é interessante, né? Quais são os tipos de prestador de serviços? Aí vem a questão de cada prestador de serviço, digamos, empresa, engenheiro, ou alguém que tem, digamos, uma expertise em construção, mas não tem a formação técnica. E aí, cada tipo de prestador de serviço, qual é o cuidado que a pessoa tem que ter, o tomador do serviço, para com o prestador? Muito bem colocado. Vamos lá. Construção civil, eu digo que é a arte do bom senso. Se eu disser que uma obra só pode ser feita por engenheiro, eu vou estar colocando aqui numa situação, né, onde eu estou puxando a brasa para a minha sardinha. Né? Nós temos no mercado excelentes mestres de obras que sabem fazer boas obras com qualidade e competência. Nós temos bons encarregados, nós temos bons engenheiros e nós temos boas empresas. Da mesma forma, nós temos os profissionais, né, o antônimo do que eu qualifiquei. Né? Então, assim, o que é que muda de um para outro? Né? Se você vai fazer uma pequena obra, uma pequena reforma, uma pequena intervenção, tá? Você vai requerer um nível de competência, um nível de qualificação, um nível de entendimento econômico diferente de uma obra um pouco maior. Vamos pegar o exemplo de uma construção de uma casa do zero. Né? Então, você pode contratar um mestre de obra? Claro que você pode contratar um mestre de obra. Você tem que se certificar e se cercar dos aparatos legais. Por quê? É exigido um responsável técnico? Sim. Mas você pode contratar um engenheiro só para ser o seu fiscal, digamos assim. Entendi. Que vai acompanhar, ver se o mestre está fazendo a obra da forma correta, se está usando o traço correto, se a ferragem está seguindo o projeto de estrutura, e assim ele pode seguir fazendo a obra. O que é que limita cada profissional desse? Primeiro, a experiência. Certo. Um mestre experiente, ele vai ter um nível de assertividade maior do que um mestre pouco experiente ou com poucas obras. Né? A qualificação e o nível de conhecimento e competência deste mestre. Né? O mestre, ele é uma ferramenta na obra, ele é um executor. E quem faz o orçamento? Quem faz o planejamento? Quem faz o fluxo financeiro? Isso fica à parte. Entendi. Então, numa obra onde um mestre de obra é o responsável, o cliente tem que ter ciência que ele vai ter que demandar ou tempo ou procurar um outro profissional para dar suporte nessas outras etapas. E é onde normalmente os problemas acontecem. Né? O mestre, por mais que ele tenha um conhecimento técnico, de saber que aqui nessa sala tem 15 metros quadrados e ele vai lá e compra 15 metros quadrados de cerâmica, mas muitas vezes ele não sabe como é que é o bolso do cliente, o fluxo financeiro, a hora certa desse material está na obra. Né? Eu vejo muitos erros, tipo, o cliente está com um projeto feito,
aí ele vai lá na Leroy Merlin, acha umas pias lindas, acha umas torneiras lindas, aí compra pia, torneira, piso, não começou nem a escavação da fundação. Aí esse dinheiro vai fazer falta na etapa da obra. Isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, isso aí o mestre de obra não faz. E aí precisa ter um engenheiro, uma pessoa competente, uma empresa que tenha expertise para sentar com o cliente e fazer o planejamento para que a obra corra num determinado período e ela seja uma engrenagem onde ela vai rodando e vai funcionando, né, fluindo, cada despesa na sua hora, compra na hora certa, a quantidade na hora certa. Outra coisa que acontece muito, sobra piso, sobra tinta, sobra planejamento, né? Sobra planejamento. Eu costumo dizer que obra assim tanto sobra como falta. Sobra umas coisas e falta outras. E isso aí o dinheiro do cliente vai se perdendo no meio do caminho. Aí o cara se planeja para gastar X, gasta X e está na metade da obra. Com um monte de coisa sobrando, um monte de coisa faltando e não consegue terminar a obra. Entendi. Hoje, quais são os órgãos fiscalizadores a dar início a uma construção e até o término da construção? E quais são os procedimentos que esses órgãos fiscalizadores fornecem ao construtor ou ao o proprietário do empreendimento na necessidade de regularização do imóvel? É outro ponto importantíssimo. Vamos lá. Nós precisamos ter ciência de que toda obra ela tem que estar regularizada. Desde da contratação dos projetos por um profissional habilitado e qualificado, ou seja, se for um arquiteto que esteja em dia com o seu conselho, com o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Se for um engenheiro que esteja em dia com o seu conselho do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, tá? Para poder ele ter a responsabilidade técnica e civil sobre o que ele está contratando. E isso já começa errado por aí. Muitos clientes, eles não têm esse cuidado. Faz um projeto com uma pessoa que não tem assinatura ou que não tem registro e ele já começa errando daí. Por quê? A gente tem que seguir o passo 2, que é pegar esses projetos e aprovar na prefeitura, aprovar nos órgãos ambientais, emissão de alvará, para só então começar a fazer a obra. Esse é o passo correto e o que deve ser seguido para toda e qualquer obra. O que nós vemos hoje, não só de construções recentes, mas de alguns imóveis que foram construídos aí há 10, 20 anos atrás, e que o proprietário não tem a sua escritura do seu patrimônio domiciliar devido à falta de documentação, ou vamos ser mais claros, do habites. Existe ainda hoje uma demanda muito grande de imóveis novos nessa situação, ou era uma coisa do passado e que isso já tornou-se já um resultado mais positivo? Não, ainda hoje é muito comum o cliente adquirir o imóvel do terreno, né, com a sua matrícula registrada no cartório, lá com a inscrição no registro de imóveis, bem bonitinho. Ele até faz a contratação do projeto com o engenheiro ou com o arquiteto, ele tira o alvará de obra, ele constrói a casa dele, mas quando a casa está pronta, se ele não for fazer uso do sistema de financiamento habitacional por qualquer banco que esteja ofertando linha de crédito no mercado, muito difícil esse cliente ele toma o cuidado de fazer a averbação da construção. Primeiro, porque se ele construiu a casa dele com um mestre de obra ou com aquele engenheiro amigo que deu só a dica, que fez só a consultoria, ele não tomou o devido cuidado de fazer as retenções e recolhimentos de INSS para tirar a emissão da CN dele no final da obra, para poder fazer a averbação da construção. Aí quando ele pensa em fazer isso, que ele vai fazer no final da construção, ele se depara com um cálculo que o INSS faz em cima da área construída e o valor do metro quadrado da construção, que gera, às vezes, um documento de arrecadação em torno de 40, 50, 60, 70 mil reais. Aí ele fica apavorado, não quer gastar e não tem o seu patrimônio devidamente incorporado e registrado na sua matrícula, feita a averbação. Então isso é muito comum ainda. Doutor Júlio, e quais são os meios de fiscalização, o meio público que fiscaliza as obras novas ou até mesmo algumas reformas, e que tipo de documentação ele exige e a atuação da fiscalização, como é que é feita hoje? Muito bem.
Isso é uma opinião minha pessoal. Eu acredito que boa parte ainda dessas práticas de contratação de profissionais não qualificados ou de obras de médio porte, né, como a construção de uma residência, diretamente com mestre de obra ou sem responsável técnico, se dá pela falta de fiscalização devida dos órgãos competentes. Tá? O Conselho Regional de Engenharia, que é o órgão que ele faz parte dessa atribuição, ele hoje, por uma questão até mesmo de demanda, tá? Ele limita-se a apenas a questão do registro da responsabilidade técnica de um engenheiro responsável. Ele não consegue, o CREA não tem braço para ir na obra, saber se tem um engenheiro na obra. Ele apenas fiscaliza se a obra está registrada. E isso a gente faz eletronicamente. Né? Então, assim, se você entrar na internet e pesquisar casos de engenheiro que vende RT, que cobra uma mixaria para só ser o responsável técnico, não pisa na obra, não faz o acompanhamento técnico, nem dá a devida consultoria devida para a construção, ainda é muito comum. Né? E aí a obra fica teoricamente regularizada, mas não necessariamente fiscalizada. Né? Só um minutinho, em contrapartida, né? As prefeituras e órgãos também fiscalizadores, para cobrar o devido alvará de obra, licenciamento ambiental, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que são itens necessários para uma gestão e uma execução de uma boa obra, né, que requer também profissionais habilitados, profissionais qualificados para prestação, elaboração e prestação desse serviço, também é muito falho. Então você começa a obra, termina e não recebe nenhuma fiscalização. Então quer dizer que, digamos o seguinte, eu apresento o projeto à prefeitura, apresento o projeto ao CREA, apresento o profissional regularmente responsável, e ao final fiscalizado para ser liberado o ABITS, mas o decorrer da obra todinha não verifico se a ferragem é aquela, se o tamanho da base estrutural é aquela que estava no projeto, ou seja, eu só pego o pré e o pós. E o pós, perfeito. E quer dizer que a obra então há uma lacuna de fiscalização, um hiato em que não se sabe se o que estava escrito e o que está preparado foi feito realmente com aquelas determinações. Exatamente. Então isso aí também é um motivo de fraude para alguns empreiteiros, porque se os órgãos fiscalizadores não vêm fiscalizar, como é que um consumidor vai saber se é um ferro de 3/8, 5/8? Olha, Marcelo, A quantidade do concreto, se o concreto foi vibrado, se o piso que lá está estabelecido. O erro de cálculo, né? Muito importante essa sua colocação. Eu às vezes sou solicitado por clientes e por pessoas conhecidas para a gente fazer um acompanhamento ou dar um auxílio em obras para justamente verificar isso. O que é muito comum acontecer? Infelizmente o cliente, ele parte, né, o item principal que ele faz a contratação é pelo bolso. Ele negligencia todo o aparato técnico, todo o aparato comercial, toda a segurança da obra a segundo plano, e ele é levado por uma questão econômica a decidir pelo orçamento. Então ele fecha a obra pelo valor. Né? E aí a pessoa que fechou a obra pelo valor, o executor, o mestre de obra, o empreiteiro, né? Ao decorrer da obra, quando ele se depara com algum problema de erro dele do orçamento, ou porque cobrou barato demais para não ficar sem serviço, ou porque, sei lá, aquela obra era estratégica e ele deu um desconto, ou por variação de preço de mercado, que foi muito comum agora de 2020 para cá da pandemia, que o mercado de insumos da construção civil ainda está uma ciranda de oscilação de preço. Então o que é que ele faz? Ele vai ter que fazer o dinheiro aparecer. Então o que é que ele faz? Aí o que ele faz? Ele altera projeto, ele altera dimensionamento de pilar, ele altera dimensionamento de viga, ele tira ferro, não que é ferro demais, aí tira ferro, aí troca uma cerâmica que está especificada para uma garagem que tem que ter uma resistência correta, um grau de cozimento para poder ter resistência à abrasão e aí resistência mecânica, ele bota uma mais barata, e isso vai capando a obra do cliente, e o cliente depois tem um Frankenstein, ele contrata uma coisa e recebe outra. E muitas vezes ele nem sabe que isso acontece. Que também, de certa forma, é o golpe. Não gato por lebre. Não deixa de ser, né? É o gato por lebre. Eu comprar uma porcelana e eu comprar um barro cozido é diferente. É totalmente diferente. Você sonhar com uma louça da Deca e receber uma louça, né, de inferior qualidade. Inferior qualidade. E aí então o engenheiro auditor
digamos assim, auditor por ele acompanhar e ele prestar o serviço de dizer que aquilo não é o especificado no contrato. Está diferente do que foi comprado. Você comprou uma coisa e está recebendo outra. Isso na sua percepção, na sua carreira, na sua experiência, o custo de um engenheiro desse é quanto referente à obra e se é viável, digamos assim, um engenheiro para acompanhar uma obra seria 1% do valor da obra e você garantir que o todo seja dado como foi contratado. Olha, eu defendo o seguinte posicionamento. Por mais caro que você pague, ainda é mais seguro do que a conta que você vai pagar mais na frente, pela falta de um acompanhamento técnico. O interessante que eu estou percebendo aqui é que mesmo na construção privada, particular, que há um interesse grande do contratante de fiscalizar, porque é um patrimônio dele, que ele está construindo, isso é uma coisa mais, fiscalização mais de perto, a gente vê que realmente, da forma que você falou, às vezes promete uma coisa e vende com material mais inferior. E agora, imagine nas construções públicas. Tem dois fatos recentes, eu acredito que um deve ter 3 anos, ou menos, e outro deve ter aí uns 10 anos, de situações de obras públicas, que um foi aquele viaduto ali que liga a CE 040, ali a próxima Vai para o Iguape, que caiu. Iguape, pronto, que caiu. Caiu um dia depois da inauguração. Foi inaugurado pelo governo, no dia seguinte a obra veio abaixo. Isso geralmente assim a olho nu. Isso seria aqui falta de cálculo, ou falta de um material inferior. Foi a fim de reduzir custo para sobrar mais dinheiro. Eu conheço o fato, mas não conheço os profissionais, os processos desse Entendi. fato. Tá? Pode ser um erro de projeto? Pode. Pode ser um erro de execução? Pode. Pode ser um simples erro de retirada de escoramento? Pode. Pode ter sido falta de acompanhamento técnico e mudança do projeto original? Pode. Então, é um leque de situações que pode ter acontecido para ocasionar o desabamento daquele viaduto. Certo? Mas o que é que isso implica? Implica exatamente na falta de um acompanhamento sério e comprometido de ambas as partes, tanto de quem está contratando, como por quem está executando. Né? Os órgãos públicos, eles são bastante lesados no termo das contratações de construção, de obra. Seja ela obra de pavimentação, drenagem, edificações, escolas, hospitais, enfim. Por quê? Porque o Estado não tem esse braço. Né? Eu já atuei muito no segmento público, deixei de atuar porque cada vez mais a gente estava mais distante do preço-alvo do Estado quando a gente fazia uma composição de preço. O Estado quer comprar essa xícara por 10. Tá? Você vai lá no distribuidor, você coloca os seus impostos, frete, quanto você coloca essa xícara para o governo? É 11. Como é que o Estado compra por 10 se o custo é 11? Não tem como. Alguma coisa vai acontecer errado. Então eu optei hoje por não trabalhar mais para o Estado. Entendi. Porque eu não consigo enxergar hoje no Estado uma maneira de você trabalhar de forma segura e séria, né, sem ter que fazer mudanças mirabolantes para poder fazer o contrato acontecer. Tá? Empresas de grande porte têm um poder de compra maior, pode ter condição de comprar melhor do que eu compro e elas conseguirem executar essa xícara por 9 e conseguir entregar ao Estado ainda um produto ou um serviço de boa qualidade. Mas em uma empresa de pequeno e médio porte, hoje ela é muito dificultoso a sobrevivência e a operação dela dentro do meio. Quando eu comecei a participar de concorrência, a gente ia para a concorrência, tinha 8, 10, 12, 16 empresas. Hoje a gente vai para a concorrência, tem 40, 60, 80, 90 empresas concorrendo. É um festival de ofertas. É um festival de ofertas. Mas aí vem onde a questão do trabalho de uma boa investigação, né, de uma pesquisa de mercado, de qualificação de fornecedor exige. Né?
A minha empresa, eu já tive outra empresa, tenho hoje uma empresa que tem 11 anos no mercado. A vida média de uma empresa no Brasil hoje é menos de 2 anos. Então, se eu pegar uma empresa como a minha hoje, que está há mais de 11 anos no mercado, né, são poucas as empresas que têm, né, um histórico desse de mercado. Então, se você conseguir, né, implementar, tanto no setor público como no setor privado, uma qualificação melhor dos fornecedores, muita certeza você elevar o nível dos produtos que vão ser entregues. E como é que você vê hoje a questão das construções de empresas que vêm de fora, aqui para dentro do estado, principalmente essa de estrutura pré-moldado? Recentemente aqui na construção do hospital aqui da UES, uma empresa que veio do Paraná, que trabalha aqui, o cara já, a empresa, já existem outras empresas lá do mesmo grupo, do grupo econômico, onde eles trabalham nessa área, e ganharam essa licitação do hospital da UES, da construção, onde uma laje cedeu e 2 operários caíram e um veio a óbito, inclusive espichado numa estrutura de ferro que estava exposta e vieram a óbito, coisa muito feia, né? E a gente foi contratado, inclusive, por um cliente e que queria entender bem quem era essa empresa. E a gente foi vasculhar, fazer pesquisa e tal, um trabalho de campo, identificamos outra obra dele que também tinha acontecido um fato também, tinha cedido a laje e outra pessoa veio a óbito. E a gente vê uma impunidade, a falta de assistência às vítimas, aquele profissional da construção civil que está exposto ali, que se o sindicato, se ele não for sindicalizado e estiver dentro do sindicato para poder abraçar essa causa, fica mendigando aí a sorte, né, na defensoria pública, porque não tem geralmente condições de contratar um profissional da advocacia que tenha um bom conhecimento na área desse tipo de sinistro. Como é que você vê essa situação? Tá, vamos separar aqui a sua colocação em dois momentos, tá? Primeira questão da atuação de empresas de fora em outros estados, ou mesmo empresas do Ceará em outros estados. Eu não consigo enxergar, nesse ponto, nenhum empecilho. Até porque a nossa empresa é uma empresa aqui com sede no Ceará e eu atuo em vários outros estados do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que é onde a gente tem a concentração da nossa malha de atuação. Tá? E eu não consigo ver nisso um empecilho, desde que sejam seguidas, né, todas as normas e diretrizes e preocupações com, primeiro, a questão técnica, obediência a projeto, né, cumprir o que se estabelece nos projetos quanto à questão de dimensionamento e especificação dos materiais e principalmente na questão de segurança do trabalho, né, que é outro ponto também muito negligenciado por empresas menores ou pelo mestre de obra ou por uma empresa que o cara decide fazer sozinho por conta própria. Se você for hoje ali na Cidade Alfa, que é onde hoje tem a maior concentração de obras residenciais, né, horizontais do Ceará, você vai se deparar com um cara trabalhando de chinela, sem capacete, pendurado no andame sem cinto de segurança. Por quê? Porque o braço da prefeitura, o braço da associação do condomínio, o braço da fiscalização do CREA, ele não consegue alcançar esse nível de fiscalização. Então você acaba deixando o funcionário, o operário, totalmente desprevenido. Em contrapartida, quando você tem isso como regra dentro do seu negócio, como eu tenho no meu, né, que eu vou fazer um orçamento, no meu orçamento tem lá verba para EPI, bota, luva, capacete, cinto de segurança, aí tem lá 10, 15, 20, 30 mil reais, a depender da obra, essa verba. É a primeira verba que o cliente quer que corte. Não precisa. Precisa sim, porque ele não sabe que ele também é corresponsável, que num sinistro ele responde igual como o profissional ou a empresa que está contratada. Né? E especificamente desses fatos que você falou da construtora que teve esse infortúnio aqui, a gente mais uma vez precisaria de uma análise mais profunda para saber se o erro originou lá da execução, da elaboração do projeto, se foi um erro de execução ou se foi um erro de vício construtivo. Então assim, eu não tenho conhecimento do processo, né, para dar uma opinião embasada sobre o fato. Mas isso aí serve de exemplo
para que tanto o cliente que vai ouvir essa nossa entrevista aqui tomar ciência e se preocupar, que pode acontecer, mesmo que o fato seja por um erro de projeto, mas ele é corresponsável. Seja um erro de execução, ele é corresponsável. Seja um vício construtivo, ele é corresponsável. Então ele precisa ter essa consciência de quando ele for contratar, ele precisa se cercar de profissionais, de empresas que vão dividir com ele essa responsabilidade e vão fazer com que sejam tomadas providências e contratações para que esses riscos sejam minimizados. Porque quando a gente fala de risco, a gente não pode ser, né, soberbo e dizer, não, comigo você não vai ter problema, ou comigo você não vai ter erro. O que é que eu costumo dizer para meus clientes? Nós vamos trabalhar para minimizar os erros, nós vamos trabalhar para se certificar de que a gente vai estar legalmente amparado e nós vamos trabalhar para que esses erros não aconteçam e que, se caso aconteçam, você vai ter a melhor equipe e a melhor forma de trabalhar e de tratar os problemas e os erros. Então é isso que eu costumo passar para meus clientes. Pegando aqui o gancho da pergunta, questão de responsabilizações, né? Aí me volta aquela questão de quando o consumidor final e aos tipos de prestadores de serviços, né? Que você elencou aí como sendo um mestre de obra, pode ser um engenheiro profissional autônomo, como pode ser também uma empresa de construção civil. Cada situação dessa, que você contrata um prestador, o consumidor tem que ter a ciência da responsabilidade que ele está trazendo. Tanto penal, um homicídio, culposo, caso venha a ocorrer, civil. Responsabilidade civil, né? E a reparação de um dano, do suposto coisa, como também a responsabilidade trabalhista, que pode advir dessa contratação. Aí como é que o senhor vê essas questões? Vamos lá. Diante de cada prestador. Tem até vários tipos de tem responsabilidade. até um fato para exemplificar aqui, para ilustrar o nosso bate-papo. Eu fui contactado esse mês agora pela síndica de um condomínio no Cumbuco, que a gente prestou um serviço há 8 anos atrás, certo? E eu costumo entregar nas minhas obras um documento, que é um termo de recebimento, onde eu digo as boas práticas, né, o que foi feito, como é que deve ser feito manutenções, periodicidade, um manual. Isso é simples, mas é feito. É assinado por ambas as partes. E nesse caso específico, foi um serviço de uma impermeabilização nas caixas d'água que nós fizemos, e eu dei 10 anos de garantia. O Código Civil me obriga a dar 5, mas nesse caso específico eu dei 10 anos de garantia. E a síndica me procurou. Não era a síndica de 8 anos atrás, mas ela me procurou. Olha, eu estou com um problema aqui, tal, eu tenho um termo de garantia seu que você me disse que dá 10 anos. Eu disse, perfeitamente, me mande a cópia do termo. Ela mandou, eu disse, ok, eu vou fazer a visita. Eu mesmo fui fazer a visita dela. Fui lá, fui fazer a visita dela. Por acaso detectei que o problema não era do serviço que a gente tinha feito, né? Porque com esse documento eu fui lá e disse, olha, nós fizemos esse serviço, esse problema que está acontecendo aí não é decorrente do serviço que eu fiz, é um problema de infiltração de fachada, não é um problema de infiltração da impermeabilização da caixa d'água, né? E ela ficou satisfeita, fiz até outros orçamentos para ela, espero até que a gente venha fazer novos negócios. Mas isso é um exemplo de quando você contrata uma empresa que se preocupa com o cliente e tem compromisso com o que está entregando, você fica muito mais seguro, né? Aí eu vou responder a sua pergunta agora com esse mesmo exemplo. E se ela tivesse contratado um mestre de obra? Né? Se ela tivesse contratado um freelancer, né? Qual era o embasamento, como é que ela contratou um freelancer, um engenheiro freelancer para fazer a obra? Mas vamos lá, se fosse um problema mesmo inerente do serviço, qual instrumento ela ia na justiça cobrar ou exigir o direito dela? Não tem como. Até porque o caso de impermeabilização não é uma coisa que gere muito maiores dor de cabeça. Mas se fosse um caso de, como houve aqui, um desabamento do prédio, né? E que fizeram o escoramento do prédio errado, tiraram as colunas e veio, e foi, acho que foi de impacto nacional, divulgado, né? Então, a consequência ali é extrema. Essa é uma consequência não tão extrema. E os engenheiros envolvidos, as responsabilidades que podem advir de cada tipo de prestador. Ele pode não ter sido o culpado. Porque eu até também não vi como é que se desenrolou o final, não sei nem se já chegou ao final desse caso. Mas existe uma diferença, é uma linha tênue entre a culpa e a responsabilidade.
O engenheiro, ele é responsável. Ele pode não ser ocupado, mas ele é o responsável. Na hora que eu assino a minha RT, eu arrogo a mim a responsabilidade técnica e civil daquela obra. Desde que cumprida o que está no projeto, a responsabilidade vem. Se for algo que esteja diverso do que era para ser aplicado ou executado. Exatamente. Né? Aí vem todo esse desenrolar. Mas até então, é seu nome que está em fogo, né? Porque afinal a responsabilidade técnica ficou atribuída ao seu nome quando você assinou a RT, né? Perfeito. Aí, doutor Júlio, voltando lá, você me disse também, você nos disse aqui no bate-papo, que hoje Cidade Alfa é um dos grandes polos da construção civil, da parte do nicho de construção residencial. O fato de ser condomínios fechados dificulta a fiscalização pelos órgãos? Não, pelo contrário. As associações já são eu tenho experiência de obra em quase todos os condomínios. Cidade Alfa é um condomínio de condomínios, né? E, pelo contrário, a gente vê com muita seriedade a associação empenhada, ela tem fiscalização, ela tem engenheiro que faz a análise e a aprovação dos projetos, ela tem regras e critérios para a elaboração desses projetos, mas ela não tem braço, ela não tem poder de polícia, não tem poder de parar uma obra. Ela apenas denuncia ao órgão fiscalizador. Mas ela tem essa preocupação. Certo. Tanto é que você tem excelentes construções. Mas é para poder manter um padrão de residência. Ela não consegue garantir para o cliente a segurança que muitas vezes o cliente precisa. Da questão da responsabilidade, da corresponsabilidade trabalhista, da questão de segurança do trabalho, dos riscos que o cliente está exposto pela falta de uma boa contratação ou de uma contratação correta, da questão financeira, da questão da qualidade da obra. Aí ela não tem esse braço fiscalizador. Mas o básico de alvará, licenças e tudo, pelo contrário, você só começa a obra se tiver devidamente regularizado. Mas assim, eu entendi que há lá, de certa forma, uma atuação bem firme lá das associações e a exigência para início de obra, toda a parte de projetos e tal. Mas, pelos veículos de comunicação, a gente tem visto que muitas empresas que aplicam golpes, que é o tema do nosso bate-papo, sempre são focadas lá. Você já ouviu falar de algumas empresas? Infelizmente, nós somos testemunha de muitos casos de clientes e de empresas que tiveram problemas com questão de obras não entregues, de contratos não cumpridos, né, por conta de uma série de fatores. Né? Eu não consigo, né, eu não me acho no direito de qualificar diretamente como golpe. Né? Muito embora o fato do cliente ter sido lesionado, por si só, já é uma perda tremenda. Né? Eu acredito que para o cliente que perdeu 100, 200, 300, clientes que perderam 500 mil reais, que deram de entrada na construção da casa e nem sequer um canteiro de obra foi executado, né? Ele não quer saber se é golpe ou que não é. Ele perdeu o dinheiro, ele está sofrendo, desestruturado a família, Perfeito. A poupança de uma família toda, o sonho que foi destruído. Então, assim, eu como engenheiro, né, colegas meus de dono de construtoras tiveram aí ocorrências trágicas de empresas que pegaram aí 10, 15, 20 obras e abandonaram, né? Outras que pegou o dinheiro e nem começou, né? Profissionais, os donos da empresa que fugiram, se evadiram, né? Outros que tiveram também o próprio patrimônio pessoal dilapidado por querer cumprir coisas que eles assumiram e por uma questão, né? Aí ou falta de gerência, ou falta de competência, ou falta mesmo de fatos fortuitos, né? Não conseguiram cumprir com os contratos. O fato é que, independente de ter sido golpe ou não, né, é muito comum isso acontecer e é lamentável a situação que muitas empresas e que muitas famílias hoje se encontram por conta desses fatos. Né? Eu posso lhe assegurar que pelo menos 3, 4 empresas de grande e médio porte que atuavam nesse segmento, especificamente na Cidade Alfa, tiveram grandes problemas e tem aí muitas famílias passando por grandes dificuldades, por ter inclusive o patrimônio comprometido, por ter antecipado o pagamento, por ter feito grandes aportes, e aí pela falta de conhecimento, pela falta de um fluxo financeiro, pela falta de uma cobrança, não ter acompanhado, e aí decide pelo preço, contrato, na ânsia de fazer um melhor negócio,
coloca ali na mão de um construtor, de um engenheiro, 200, 500, 300 mil reais, onde pode ser feito, né, um contrato dentro de um fluxo de pagamento, pagar pelo que está feito, né, obras por administração, que hoje é uma forma de contratação que para esse segmento residencial que no meu ver, no meu ponto de vista, é a forma mais segura tanto do cliente como do construtor, porque fala-se muito do risco, né, do cliente, mas não se leva em consideração o risco do construtor, da construtora, que ela também tem risco, né? Se eu fecho uma obra de preço fechado com você para construir essa casa, eu orcei na data X. Então, a construção civil, ela tem, em média, uma construção, ela tem em torno de 140 a 150 insumos. São itens que compõem o custo de uma construção. Então, a gente está sujeito a questões de mercado, a questões de globalização, né, a questões tributárias. Né? O nosso Brasil é uma caixa de Pandora. Nós estamos vivendo um momento agora que está sendo cogitado mexer na tributação. Então, o orçamento que eu dei em janeiro, se o cliente for contratar agora, meu amigo, já morreu. Acompanhar. Né? Eu preciso atualizar e muitas vezes a necessidade da construtora de trabalhar, ela negligencia certos fatos, certos pontos de reajustes para segurar o contrato, e isso implica, né, lá na frente numa falta de recursos, onde ela também vai ser lesada porque ela tem compromisso, ela precisa entregar a obra, e aí ela vai ter muitas vezes, né, que se desprender de um outro investimento, ou de um outro capital, ou de uma reserva financeira para entregar a obra do cliente. Pois, doutor Júlio, assim, pela sua abordagem, deu a entender que hoje o engenheiro, que pretende inclusive, né, altos voos, além da técnica tem que ter entendimento de gestão, fazer um contrato, prever no contrato situações que podem abordar questão de flexibilidade de preço, né, e outras coisas. É muito comum o engenheiro pegar mais de uma obra, 2, 3, 4, e haver uma confusão de orçamentos. Ou seja, o dinheiro está no caixa, mas não está distribuído por obra. E nessa acredito que possa dificultar a avaliação de cada um, porque ele vai querer terminar os contratos, mas utilizando o dinheiro de outrem naquela obra para depois repor o da outra. Existe esse tipo de... Existe. A empresa é única, né? Assim, eu não consigo ver nesse fato em si um problema específico, porque a empresa é responsável pela gestão dos recursos, né? Particularmente na nossa, a gente tem algumas contas bancárias para movimentar algumas obras, mas a gente tem todo o controle por cento de custos, né? Toda uma questão de um controle de despesas e de dotação orçamentária para cada contrato. Mas eu não quero dizer que isso é obrigado para que você consiga fazer as obras. Você pode gerenciar tudo numa conta só. Isso não é problema. Tá? Não consigo ver o problema. Não é a forma mais organizada de fazer, nem a forma mais transparente de fazer. Vou lhe dar um exemplo. Se você me contratar para fazer uma obra, na nossa empresa a gente abre um centro de custo para você e todas as despesas vão ser lançadas lá. Se no final do mês você quiser um relatório, a gente gera um relatório. Se você quiser ter acesso ao meu sistema, você tem, onde você vai acompanhar todas as despesas de lançamento da sua obra. A gente dispõe aos nossos clientes um aplicativo, um app, que você baixa no seu celular, que é um diário de obra eletrônico, onde diariamente você sabe o que está sendo feito, quantas pessoas estão trabalhando, qual foi o serviço que foi executado, se não foi, por que não foi, se o material não chegou, por que não chegou, o impacto que aquilo vai ter na obra, e você, de onde você estiver, você acompanha a sua obra. Então a gente se preocupa em cercar o cliente de segurança, tá? Mas isso tem um preço. Aí às vezes o cliente não quer pagar. Então aí é onde está a grande dificuldade do cliente conseguir mensurar e metrificar se vale a pena pagar isso ou não. Aí muitas vezes o cliente decide pelo preço e deixa de ter em mão um nível de prestação de serviço, um nível de segurança muito melhor do que ele precisaria até para a obra, mas que ele fica descoberto. Ele não tem esse controle. E infelizmente as escolas de engenharia, elas, claro, o papel dela é formar profissional de engenharia, mas o profissional de engenharia, quando ele parte para tocar uma obra, não tem como ele não ter
necessidade de ter ferramentas de gestão. A gestão que a gente vê na escola é uma gestão limitada. Aí cabe ao profissional querer se aperfeiçoar, buscar ou trazer outro profissional para ajudar e para auxiliar ele na questão do planejamento, buscar um bom advogado para fazer um bom contrato, buscar um contador para se cercar das melhores práticas e enquadramento fiscal para contratação, para recolhimento, né? Qual é o melhor regime? Eu vou contratar o eletricista, eu vou assinar a carteira do eletricista, eu vou contratar um MEI. Lá na frente, essa economia que eu fiz aqui de contratar um MEI vai me gerar um débito de INSS que eu vou ter que pagar na hora de tirar a CND. Aí eu preciso ter essa expertise que a empresa deve ter para sentar e ofertar isso para o cliente. Mas muitas vezes, mesmo tudo isso colocado na mesa, né, explicitado para o cliente ainda leva a optar pela questão da economia. Eu agora mesmo, recentemente, deixei de fechar um contrato de uma casa por administração, porque o cliente dava uma diferença de menos de 10% entre o meu orçamento e o orçamento do concorrente. Aonde eu propus uma contratação por administração, que é uma contratação transparentíssima. Porque primeiro, a gente não pega no dinheiro do cliente. Você recebe a ordem de compra e o pedido feito, que você compra o material direto do fornecedor. Você recebe uma folha de pagamento, guia de INSS, guia de FGTS, para fazer o pagamento direto, no caso para a minha empresa, mas eu entrego todos os recibos e contra-cheques. Então você só paga pelo que está feito. E o dinheiro que você gasta está dentro da sua obra. Diferente de você dar um aporte Isso inicial, de acordo com a medição da construção. de acordo com um cronograma que é sentado e definido com o cliente. Entendi. Seu Amaral, rapaz, eu posso gastar R$100 mil por mês, então nós vamos montar um cronograma para você gastar R$100 mil por mês. Cada projeto da forma e aí a obra pode acordado. correr um pouco mais, um pouco menos. Claro que quanto mais eu estico a obra, mais o custo da obra vai se eleva. aumentar. Certo? Mas isso aí é sentado e discutido. Então o cliente optou por fazer uma contratação por preço fechado. E aí é um cliente que é meu amigo, casado com uma parenta nossa. Eu disse, não, cara, você fica à vontade, mas tome cuidado para contratar uma empresa por preço fechado. E aí ele contratou a empresa por preço fechado, já na primeira semana, começando a obra, já me ligou. Olha aí. Pá, tô precisando da sua ajuda aqui, porque tá tendo um problema aqui na fundação e tal. Fui lá na fundação. Aí fui ver e disse, não é problema na fundação. É uma questão do terreno, que você vai ter que fazer uma escavação mais profunda, vai ter que fazer isso aqui e tal. Aí o construtor, né? Não, mas eu vou ter que cobrar isso. Não, amiga, eu não sei. Eu já tinha previsto isso. Entendeu? Então muitas vezes o cliente, ele é induzido a contratar mais barato. Eu até brinquei com ele, disse, ó, bichão, sabe aquele dinheiro que tu achou que tu ia economizar, pois tu já vai começar a gastar logo. Vai começar a gastar na primeira etapa. Então o cliente, ele tem essa característica, cara, isso se repete demais, né? Quanto mais sério você contratar uma construtora, quanto mais sério, quanto mais competente for a construtora e o engenheiro que estiver à frente dela, qual é a obrigação? Que eu sempre digo para a minha equipe, para os meus engenheiros, para os meus orçamentistas. Olha, a nossa obrigação é de entregar o produto pronto. Eu não quero... Não, mas isso aqui pode acontecer. É tudo pronto. O cliente não ter dor de cabeça. Né? Eu até comentei inicialmente, não é que não vai ter problema, eu não posso garantir que vai ter problema. Eu garanto que a gente vai passar pelo problema junto e vamos enfrentar da melhor forma possível. Mas o meu orçamento é um orçamento completo. Você sabe o que é que você vai gastar. Né? E aí a pessoa às vezes quer se enganar. Ela quer gastar menos, mas ela não consegue. Então mais na frente ela vai gastar, e às vezes gasta até mais. Porque na hora que eu coloco no papel e eu assumo a responsabilidade, eu divido com você a responsabilidade. Né? Se eu contrato uma empresa séria, a empresa ela chega junto com vocês. Não, isso aqui foi um erro, isso aqui a gente vai fazer, como é que a gente vai comparar? Vamos dividir aqui, a gente vai compensar isso no outro canto, a gente vai achar a solução e a gente consegue viabilizar a obra para que saia dentro daquele planejamento que foi executado. E quando você contrata freelancer ou contrata uma empresa que não tem essa expertise, não tem essa forma de trabalhar, meu amigo, você só sabe quanto é que vai... Isso, e outra, só sabe quanto é que vai custar a sua obra depois que a obra está pronta. Entendi. Me diga uma coisa aqui, doutor Júlio. Outra curiosidade que me surgiu, e a gente tem visto isso em várias atividades, na advocacia, no judiciário, na medicina, a questão da inteligência artificial. Né? Você falou que você tem um sistema, que
o cliente pode acessar o sistema, existe um diário eletrônico que determina. Então a entrada da inteligência artificial em vários ramos está sendo determinante. Alguns ela está sendo até concorrente, né? A tecnologia hoje ela é uma ferramenta para a construção civil, para a engenharia, ou você acha que vai chegar um momento em que eu contrato uma casa e vem uma máquina lá e fabrica a casa, tipo uma impressão 3D, e tá aqui, entrega o produto pronto? Isso já é realidade em alguns Uma países. pergunta assim, bem específica, quer dizer, a inteligência artificial, eu tenho feito essa pergunta em várias atividades, e assim, muitos a veem como ferramenta para ajudar, outras veem até como concorrente, que um dia vai suprir. Na engenharia, na construção civil, a tecnologia, a informação, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vai suprir ou ela vai contribuir? A tecnologia ela é uma aliada da engenharia, sempre foi, né? Hoje a gente consegue fazer trabalhos melhores, trabalhos mais acessíveis por conta da tecnologia, mais precisos por conta da tecnologia. Se você for comparar na minha escola de engenharia, quando eu fiz engenharia, a gente ainda desenhava na mão, né? Não sou tão velho assim, mas peguei. Já existia ferramentas de desenho de computação gráfica, mas não era tão acessível, né? A velocidade com que a tecnologia, as inovações estão chegando no mercado é cada vez maior, né? A tecnologia dos próximos 50 anos já está pronta, apenas o mercado não tem condição de absorver, por custo e por operação, mas ela já está pronta, né? Então, assim, ela sempre vai ser uma ferramenta, e eu vejo isso como benefício. Ela nunca vai substituir. Nunca vai substituir. Ó, nunca vai ter aquele negócio de dizer, pai, eu quero uma casa pronta, chegar uma máquina, sei lá, assim... A ferramenta humana na construção civil, ela é fundamental e primordial. O que é que existe hoje? É insubstituível. O que existe hoje é cada vez mais a padronização, a industrialização, e é uma prática da construção civil que nós adotamos, que é chamada Lean Construction. São construções cada vez mais enxutas, são construções cada vez mais segmentadas e departamentalizadas. Para quê? Para que a gente tenha uma melhoria na qualidade, uma melhoria nos prazos, otimização de custos, né? Agora, a consequência disso é que a gente está requerendo cada vez menos mão de obra, mais mão de obra desqualificada, e exigindo cada vez mais mão de obra qualificada. Tá? Essa discussão se a tecnologia vai retirar o homem do mercado de trabalho, ela já aconteceu quando fizeram a máquina de datilografar, já aconteceu quando fizeram o computador, e nós somos testemunhas que isso não acontece. Apenas a massa de mão de obra ela vai seguindo para outros, se adaptando a novas ferramentas. Né? Você vê hoje crescente cada vez mais a necessidade de profissionais de TI, né? Está diminuindo o número de serramentos da construção civil e de pedreiro, mas está aumentando o número de TI, de programadores e de projetistas, enfim. E essa mão de obra ela vai se adaptando. Agora, o que precisa é que tenha a consciência de que a mão de obra ela tem que ser cada vez mais qualificada para operar máquinas mais sofisticadas, para usar equipamentos e aplicativos, né, sistemas operacionais cada vez mais exigentes. Então, o profissional ele precisa estar mais qualificado. Né? Você tem ideia, o nível de especificidade hoje de projetos, né? Antigamente você pegava um mestre de obra analfabeto, um pedreiro analfabeto, você não consegue entregar um projeto, o cara não tiver como ler um projeto, ele já está fora do mercado ou ele está classificado num padrão bem abaixo na questão de remuneração do mercado. Então isso é um fato, né? Mas eu não consigo ver a substituição. Eu consigo ver uma exigência maior, uma qualificação maior e aí um redirecionamento da mão de obra. Né? Obras que antes a gente fazia obra com 30, 40 pessoas, você consegue fazer obra com 10, 15 pessoas, a mesma obra. Doutor Júlio, uma construtora, ela, para poder ela ser registrada, ela precisa de um profissional técnico que assine por ela. É isso? Perfeito. Aí, só concluindo aqui a minha pergunta, e
quando uma empresa dessa que aplica golpes, no sentido de abrir uma construção, no lançamento vende ainda no chão, nem tem começado, né? Pega inclusive até uma parte, o financiamento próprio e depois passa para uma instituição financeira, aonde a própria empresa diz que facilita, como foi o caso de uma cliente minha que me procurou para fazer uma investigação e não deu continuidade devido à questão de honorário, ela achou muito alto, mas que ela falou para mim que a própria empresa disse que tinha acesso à instituição financeira que facilitava e que aprovava lá o valor que seria financiado, né? E assim, quando essas empresas somem da noite por dia e deixa dar golpe de milhões, de 5, 6, 7 milhões, e o mutuário, o consumidor não tem... Existe algum órgão fiscalizador que possa punir não só o profissional, mas também a empresa por essa questão do golpe em si? Não me refere a ato criminal, porque o Estado responde e atua muito bem, é muito firme quanto a isso, o Estado vai para cima, né, quando se trata da área criminal. Mas eu digo a questão de um órgão fiscalizador para preservar no mercado não só profissionais qualificados e que tenham responsabilidade, como também empresas que possam evitar esse tipo de golpe. Nós não temos, tá? O CREA, que é o Conselho de Engenharia, ele fiscaliza obras e fiscaliza profissionais, mas limitado, né, para uma questão de braço e de atuação, a questão técnica e a questão de exercício da profissão, né? Exemplo, se a obra civil tem um engenheiro civil responsável, se é uma obra de eletricidade, se tem um engenheiro eletricista responsável, ou um engenheiro mecânico no caso de máquinas, equipamentos, enfim. Então ele está limitado a essa atuação. É o carro-chefe da regularização e da regulamentação dos conselhos, né? É de resguardar que o profissional está sendo respeitado e que ele está atuando dentro da área, da atividade que ele tem atribuição para exercer. Quando esse profissional está envolvido nesses problemas, em golpe, quem se sentir lesado pode entrar com um recurso no conselho, e aí esse profissional ele chega a ter o registro dele cassado, aí responde criminal, civil, enfim, mas ele limita-se a essa atuação, vai ter o registro dele cassado e ele ser impedido de atuar profissionalmente. Assim, nessa diapasão aqui, né, de evitar prejuízos, né, como eu disse, fiscalização, quais são as recomendações que você faz para o consumidor? Porque ele é o maior fiscalizador do bem dele, que ele é quem quer o bem entregue e o sonho dele, né? Quais seriam as suas sugestões para os consumidores, aqui, nossos espectadores que estão tentando aqui assistir e crescer para saber como evitar golpe ou má administração, né? Todos aqueles fatores que impedem ele de chegar ao sonho dele, que é a casa feita, bem feita, com qualidade. Quais são as suas recomendações? Primeiro, eu recomendo que antes de fazer uma contratação, o cliente ele tenha em mãos pelo menos 3 opções para ele comparar o orçamento, desde a forma como o orçamento é apresentado, o nível de critério do orçamento, quantos itens o orçamento tem, se o orçamento é mais minucioso, é mais preciso, ou é um orçamento mais global, né? Tudo isso já são indícios de que ele tem maior segurança na contratação, né? Eu entendi o que você disse aqui, doutor Luiz, só a visão assim, não profissional do seu quilate, assim, até a forma que você expressa, assim, você passa a mão no papel, a gente vê. E isso é um feeling que a pessoa tem, né? Claro. Quando você vê a apresentação do profissional, esse passo a passo específico mesmo, não é assim olhar um papel frio e seco o conteúdo do papel, mas a forma que você vê o profissional. Você diz assim, rapaz, o profissional foi tão atencioso que ele me trouxe o orçamento, ele me explicou, ele me deu a oportunidade de tirar dúvidas, ele me deixou à vontade para assinar no momento que eu quisesse, depois de dessecar todo o conhecimento, né? Eu acredito que esse feeling, assim, as regras gerais, eu acredito que muita gente sabe. Eu queria saber esse feeling que você olhou, que até a forma que você passa a mão no papel, a gente vê a minuciosidade, onde o olhar alcança.
Aquilo que não está presente, mas o olhar alcança. Marcelo, sempre vai ser sobre pessoas. Sempre vai ser subjetivo, né? Não, sempre vai ser sobre Pronto, pessoas. exatamente. Né? Você não contrata um CNPJ. Você não contrata um CREA. Você contrata uma pessoa. Né? E a minha formação de vida, né, e cristã me faz ser por pessoas. Então eu sempre dou o meu melhor. Na minha profissão como engenharia, no meu meio de vida, que é fazer obras e sustentar o meu negócio e a mim, mas a minha missão de vida é tratar com pessoas. Então o respeito, a seriedade, né, se colocar no lugar do outro, né? Eu sempre, quando eu vou elaborar uma proposta, eu digo assim, como é que eu vou apresentar para que o meu cliente entenda da forma mais transparente? O que é que eu posso ofertar? O que é que eu posso dizer? Como é que eu vou mostrar que ele está fazendo negócio com uma pessoa séria? Isso é um ponto fundamental, porque sempre vai ser sobre pessoas. Né? Um contrato, você como um operador de direito sabe que um contrato ele serve para resguardar, mas um contrato é um papel frio. Né? Sempre vai ser sobre pessoas. Então, quando se tem respeito com as pessoas, quando se tem compromisso com pessoas, você já parte na frente e você já tem um grau de qualificação intangível, né? Que não tem como ser mensurado. Você não mede a segurança. Você não consegue. Quando a gente contrata o serviço do Amaral para fazer uma investigação, né, uma pesquisa de uma empresa, né, que é uma das formas que os clientes podem se assegurar, poxa gente, nós temos obras de casa de 2, 3, 4, 5 milhões. Né? Quanto é que custa um relatóriozinho de quem está à frente da sua obra, das pessoas que vão ser contratadas para aquela obra, né? Ex-presidiário, ou o cara está envolvido com gangue, ou o cara está envolvido com droga e está lá disfarçado de pedreiro ou disfarçado de servente, está lá na tua obra, vê tu chegar no teu carro, com a tua família, com o teu filho, e as pessoas não têm esse nível de preocupação. Né? E a gente tem, quer dizer, a minha empresa é uma empresa que tem 11 anos, mas eu já tenho 27 anos de obra, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. A minha primeira empresa eu ainda era estudante de engenharia, quando eu abri a primeira empresa. Trabalhei muito para a CAGES, com água e esgoto. Depois fui trabalhar como engenheiro em outra empresa, tive à frente de grandes contratos, de grandes obras, trabalhei em empresa multinacional e depois voltei a empreender no meu negócio. E a gente tem todo esse cuidado. Então eu tenho funcionários que trabalham comigo há 17 anos, há 18 anos, há 20 anos. Né? E a gente tem índice zero de furto, de problema trabalhista. Por quê? Porque é sobre pessoas. Então, sempre vai ser sobre pessoas. Mas é uma análise muito subjetiva. Então, para quem é mais cético, para quem é mais detalhista, analista, né? Gosta de números e gosta de ter informações palpáveis, elementos, precisa sim fazer uma visita no escritório da empresa, ver se a empresa tem uma sede, quanto tempo ela está ali sediada, né? Fazer uma pesquisa de mercado mesmo, de fornecedores, se tem sede própria, se não tem, né? Como é que ela é no mercado. Serasa, SPC, são coisas triviais que são indicadores importantes. Não são determinantes, mas são importantes. Né? Eu digo isso sem medo, porque a transparência e a seriedade faz parte da nossa forma de trabalhar. A gente vira e mexe lá com o título protestado, porque a nota perde, porque um contrato demora a pagar, e às vezes cai lá 5, 10, 15 títulos, aí a gente vai lá, paga, mas você precisa ter esse sentimento, você precisa ter essas ferramentas, você precisa ter esses elementos para poder saber. Tá? Mas existe hoje instrumentos que você consegue fazer uma avaliação. Né? Não vai ser garantidor, mas serve para eliminar pelo menos os concorrentes ruins. Né? Entendi. Né? Você tirar aquela maçã podre. O questionamento do portfólio. O portfólio, né? O feedback de clientes. Né? Contactar outros clientes, saber se respeitou o prazo. Eu indo contratar uma construção, eu disse, rapaz, você trabalhou para cá, foi as suas últimas obras. Você pode me dar o contato dos seus últimos 2 clientes? É um feedback maravilhoso para a pessoa dizer,
tive problema, o Uma cara não atende, o informação cara muito boa. some, o orçamento não deu, acabou, destruiu. E contrapartida, você diz, não, rapaz, é uma empresa séria, fulano de tal é uma pessoa que vem, é um cara educado, atende bem e tal. São feedbacks que você precisa certificar. Até porque você é um prestador de serviço, mas em certas circunstâncias você é um tomador de serviço, porque você contrata um profissional específico para tal obra em que você é prestador. Exatamente. Você é prestador para o consumidor final, mas é tomador de algum tipo de serviço. É um gerenciador. E é um tipo a gente é um de gerenciador, cautela que você usa, né? Tem várias etapas da obra que a gente terceiriza com empresas que são especializadas em fogo, às vezes em instalações elétricas, em assentamento de se passa a ser bancada. o tomador, né? Então a gente é um tomador, então eu preciso saber. Eu tenho já um leque de fornecedor, mas às vezes o cara não consegue me atender porque está com o cronograma cheio, não vai atender o meu prazo de obra e eu preciso ir no mercado buscar fornecedor. E é assim que eu tenho cuidado, né? Eu vou contratar, eu vou na empresa do cara, vou ver como é que os funcionários do cara se comportam, como é que é o astral dos funcionários da empresa. Até que você vai responder pelo resultado deles, né? Exato, o cara tem empresa que os caras são aborrecidos, os caras são chateados, os caras não têm zelo, é sujo, é feio, eu vou trazer aquele cara para trabalhar dentro da minha obra. O meu cliente, eu não contrato. Ao final ele fica queimado. Então a gente precisa você, ter critério, né? É assim, a obra é um organismo vivo, você precisa se cercar de bons profissionais. E boas empresas são formadas por bons profissionais. Boas pessoas. Mas más pessoas, né? Ela denigra a imagem da empresa e pode fazer um mau serviço. Então a gente precisa ter esse cuidado, o cliente tem que ter esse cuidado. Eu, quando eu estou contratando, eu levo isso em conta. Né? Como é que o cliente está, como é que o meu fornecedor se comporta, como é que o operário dele se comporta, como é que ele se veste, como é que é a mala de ferramenta dele. Né? São coisas que são mínimas, mas que são indicadores de qualidade. Você vê além da formalidade, você alcançar a postura da pessoa, no respeito que a pessoa trata os outros, né? Exatamente. Isso é um feeling que a pessoa... É onde está a preocupação, né? O nível de preocupação que o fornecedor, que o operário tem com a entrega final. Que vai desde a apresentação, a forma como é executado, ao cuidado com as coisas que não é minha, né? Eu vou construir uma casa para você, é seu sonho, é seu patrimônio. Eu tenho que deixar tudo muito bem organizado, muito bem zelado, muito bem guardado, né? Para que o produto final seja o que você almeja. Vai além do contrato, é isso aí? Muito além do contrato. Porque no contrato está especificando uma casa. E o que você quer é uma casa com menor preço, com a melhor qualidade, né? Seja construído com menos aborrecimentos. Verdade. Tem um dizerzinho que diz assim, quando a gente quer um mal alguém, a gente deseja uma obra, né? Então a necessidade desse controle, porque geralmente quando você vai construir uma obra, é um sonho de vida. É o seu sonho, o sonho da esposa, o sonho dos filhos, o sonho não sei o que, você visita ali. Então ali gera um certo estresse, né? Até aquela coisa que está nascendo, crescendo, se transformando. Cara, e assim, e é tão interessante o que você está falando. Eu já me deparei em várias situações assim, cômicas se não fossem trágicas, né? Tipo, de eu ter que me intervir na briga do marido e da mulher por causa da cor da sala, por causa do painel que a arquiteta fez uma imagem no projeto e era de um jeito, e quando está lá especificada a cor, quando a gente segue o projeto, bota a cor, quando nós, não é isso que eu queria, a mulher começa a chorar, o cara manda desmanchar, a mulher não quer que desmanche, e a gente vai ter que entrar para apaziguar. Então assim, gente, é desafiador, mas é prazeroso, né? Eu faço com muito gosto, né? Mas assim, são fatos e episódios que a gente presencia. Outra vez o cara entrou numa sala e ficou chorando dentro da sala, porque a sensação da sala era claustrofóbica e ele teve um problema de claustrofobia, e o cara começou a chorar e eu fui segurar o cara gigante e quase desmaiando, e eu baixinho segurando o cara, e depois o cara foi falando assim, não, porque eu tive um problema e eu entrei, eu não sabia que essa sala ia ficar assim, e agora o que é que eu vou fazer? Aí desmancho para fazer de novo. Então assim, são várias coisas que acontecem, vai muito mais além do que do que um orçamento, do que pagamento, do que contratação, né? É a forma como você se envolve e você trata os seus clientes. Doutor Júlio, foi um prazer ter você aqui nesse bate-papo sadio e muito esclarecedor para os nossos ouvintes. Eu gostaria que você ficasse à vontade, falar alguma coisa que você queira falar para os nossos ouvintes sobre essa questão dessa considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui hoje com vocês.
conversando sobre um tema que é muito comum, né, que são obras e desafios e problemas que a gente enfrenta quando está trabalhando com a construção civil, ter a oportunidade de esclarecer talvez alguma informação que os nossos clientes, os nossos ouvintes desconhecem da questão, né, de segurança do trabalho, de questão de INSS, de certidões e de averbações, que às vezes são fatos desconhecidos, burocráticos do consumidor, que ele acha que é só construir e tal. E dizer que a construção civil é uma forte base da economia e ela precisa ser melhor trabalhada, ela precisa ser valorizada pelos clientes, ela precisa ser trabalhada pelas escolas de engenharia. E aí é uma colocação que eu quero fazer aqui aos meus colegas engenheiros, né, que zelem, prezem pela profissão, né, apresentar orçamentos mais bem elaborados, né, ter cuidado de incluir tudo aquilo que é pertencente a uma obra, né, ter a transparência de apresentar para o cliente um orçamento real e fiel, né, não deixar casca de banana, isso aqui eu não vou botar porque no decorrer da obra eu incluo não sei o que, faço um aditivo e eu cobro mais e achar que vai tirar vantagem, porque a gente precisa ser sério e competente naquilo que a gente está disposto a fazer, é uma profissão, né? Às vezes você é levado por uma obra e esquece que você tem uma carreira toda pela frente. E a gente tem que pensar sempre a longo prazo, né? Afinal de contas, nem a nossa vida é aqui, né? Nós fomos feitos para a eternidade. E a gente precisa ter esse pensamento de eternidade na nossa obra de hoje, né? O que é que eu vou deixar quando eu terminar a obra? Eu vou deixar uma obra acabada, eu vou deixar um cliente, um amigo, um laço feito, uma indicação, uma porta aberta para uma outra oportunidade. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Então eu deixo aqui a minha dica aos engenheiros mais novos, aos colegas que vê a obra, vê um contrato, vê uma oportunidade de negócio como uma coisa muito mais ampla, muito mais séria, que vai muito além só do que a prestação de serviço em si. Vai construir laços. Muito obrigado, tudo de bom, sucesso, a palavra com o Um grande abraço, foi um prazer esse nosso bate-papo, né? Entender que obra e engenharia é muito mais que tijolo e cimento. Verdade. Verdade. Envolve muito mais dentro de um orçamento, materiais e coisas, mas como envolve também um sonho que um dia pode ser edificado maior, ainda mais, outro sonho bem maior. Muito Muito bom. bom. Grande abraço. Bom sucesso. E eu estou aqui, se Doutor. precisar de mim, estou aqui, de pé e a ordem para as próximas oportunidades Nós e só bate-papos. temos o que agradecer. Entendeu? Um abraço, gente. Um abraço.